Então, falando agora sobre as contribuições teóricas do Hayek, primeiro, as cinco estão ali no trabalho, as cinco principais, né, para o campo da teoria econômica, porque ele tem inúmeras, se for pegar todas as áreas dele, e na própria economia tem várias além dessas. Ele entra no debate metodológico, etc., mas eu vou destacar o que é mais interessante aqui, o que é mais diferente do que teve na emenda do curso, porque a gente já viu todo o debate de metodológico e a gente sabe mais ou menos como funciona a escola austríaca nesse sentido, né? Então, na parte da teoria monetária dele, ele diz que o juro é um preço como qualquer outro que equilibra a poupança real e a demanda por capital. E por isso ele critica o regime de metas de inflação, porque quando você determina metas de inflação, o governo tem, através da manipulação da quantidade de dinheiro na economia, que controlar o nível de preço desejado pelo governo. Só que isso significa que você está manipulando as suas taxas de juros para chegar a esse resultado. E manipulação da taxa de juros gera desequilíbrios no mercado de crédito, que é justamente o que ele vai dizer que causa as crises econômicas depois. E outra coisa que o Hayek vai muito contra o mainstream hoje em dia é que ele defende, não só ele, como os outros autores da escola austríaca, que a deflação é o caminho natural da economia. E é algo que o Keynes critica muito, o regime de deflação, porque ele fala aquele argumento do espiral deflacionário, né? Se você não tem inflação, a expectativa de lucros das empresas diminui, e aí você tem desemprego, etc. E a resposta deles, o contra-argumento, é que você vai ter uma redução do nível de preços, mas não só dos produtos, mas também dos custos. E eles chegam bem na raiz, dizendo que a própria definição mainstream de inflação é problemática, porque o nível geral de preços não faz sentido quando você está falando em alocação de recursos no mundo dos negócios. Então, um preço variar mais que o outro ou menos que o outro é parte natural do mercado. O que não faz sentido é, para os austríacos e o Hayek, a expansão monetária. Então, partindo daí, eles defendem a deflação como natural, porque se você aumenta a capacidade produtiva, você aumenta quantidades. E os economistas sabem que quando você aumenta as quantidades ofertadas, você tem uma tendência à queda de preços. A inflação é um fenômeno de expansão monetária essencialmente definido pela escola austríaca e eles acham que não existe nenhum sentido na própria noção de nível geral de preços, justamente por você perder informação importante que é quanto cada bem está variando, em vez de fazer essa média que não faz muito sentido racionalmente falando. Porque o que importa realmente para a atividade econômica são os custos de oportunidade e a combinação dos custos que cada negócio precisa no mercado. Então, por exemplo, se você tem uma inflação de 6%, mas o custo do tomate, da salsicha, do milho, da batata palha, todos diminuíram, então a atividade de fazer cachorro-quente, por exemplo, é uma atividade que passou a ser mais viável nessa economia. E isso é curioso, né? Porque a gente tem que ver as coisas dessa perspectiva, do custo de oportunidade. Então, tá, voltando para a parte mais teórica, ele fala da estrutura de capital, que é um conceito de que tem capitais curtos, de curto prazo, baratos, e capitais de longo prazo. E aí que entra toda a teoria austríaca dos ciclos econômicos, porque quando você tem esses capitais longos, capitais de longo prazo, capitais pesados, eles são geralmente mais inviáveis se a taxa de juros for alta. E quando a taxa de juros é abaixada artificialmente pelos bancos centrais, você incentiva que esses investimentos de longuíssimo prazo comecem. Só que com esses investimentos acontecendo, você vai ter coisas que não deviam estar acontecendo que estão acontecendo. Eles não eram para ser economicamente viáveis pelo cálculo de custos empresarial. Então, eventualmente, todo esse dinheiro que entrou na economia via juros baixos e expansão monetária vai acabar chegando no consumidor. E o consumidor vai aumentar a demanda no mercado, porque agora tem mais gente trabalhando, tem mais empresa, tem mais demanda no geral, tem mais renda. E aí, as empresas com menores estruturas de capital, de investimento de capital curto, investimento curto, que investem para ganhar lucro daqui a 2, 3 anos, em vez de ser as que investem para ganhar daqui a 30 ou 50, elas vão ter uma demanda por capital maior, e aí sua taxa de juros sobe de novo. Quando essa taxa de juros sobe, as empresas de capital grande, de capital longo, vão ter problemas, porque elas não contavam que o juros ia subir tão abruptamente. E ele vai ter que subir em um nível superior ao juro natural, que é o juro que estava antes do Banco Central intervir. Então isso se torna um problema e cria o que eles chamam de ciclo econômico. Então você tem essa época do boom, que é quando as pessoas ganham renda e empregos, e você tem a época do bust, que é quando a economia quebra. Só vendo o roteiro aqui. Ele critica a inflação
Ah, e detalhe, nesse momento do bust, o Hayek defende que o governo não deve salvar as empresas porque quando as empresas quebram, significa que a atividade, como eu disse antes, ela não era para ter acontecido, ela era inviável no cálculo econômico empresarial. Se ela aconteceu por causa do juro baixo, naturalmente ela vai ser insustentável se o juro subir a um patamar acima do que era o patamar de juro natural da economia.